Quando a gente vai fazer teste, o primeiro ponto que a gente tem que ter em mente é a questão da preparação dos testes. Eu já falei isso em uma live, se eu não me engano é a live 24, 25, alguma coisa assim, tá? O que ocorre? Quando a gente vai fazer teste, a gente tem a etapa de preparação dos testes. O que ocorre? O preparo dos testes, ele tem que ser feito no campo, né? Onde a gente vai fazer propriamente as conexões do relé, mas esse preparo de testes, ele vem antes do campo. Quando que ele vem antes do campo? Ele vem antes do campo o quê? Você tem que correr atrás da fonte, você tem que correr atrás de quais relés você vai testar, perfeito? Você tem que, é interessante que você prepare os seus testes. É importante que, é coisa besta, mas uma cadeira, uma mesa. Gente, quando você vai testar empresa grande, por exemplo, é uma subestação aqui, aí você anda 500, 600 metros, às vezes, você chegou a andar quanto? 2 km para chegar numa subestação ou mais? 2 km uma subestação para outra, entendeu? Para você andar com isso tudo, você tem que estar com uma estrutura compacta, que você consiga um desmonte e montagem rápida. Por quê? Relé, você tem que fazer relé por dia, tá? Você ganha na quantidade, quando você está pegando contratos maiores. Então, você tem que estar preparado. Preparado em termos de, você tem que ter um notebook preparado com todos os softwares e firmwares instalados, vamos dizer assim, tá? Você tem que estar com todos os cabos de todos os relés que você vai testar. Você tem que estar ciente do que você vai testar. Então essa etapa de preparação tem a etapa pré-campo, que eu já estressei bastante numa live de testes que a gente já fez com vocês, tá? Que eu já fiz há um tempo atrás. E tem o preparo no campo, que é o que a gente vai fazer aqui hoje, tá? Que é o quê? Fazer as conexões. A gente fazer as conexões. Para fazer as conexões, eu tenho que conhecer dois fatores aqui. Eu tenho que conhecer o equipamento de teste, a fonte. Eu tenho que conhecer o meu relé. Eu tenho que conhecer esses dois. Estou usando uma Comprove. Estou usando uma Multiamp. Estou usando uma Ponovo. Estou usando uma Omicron. Estou usando uma Double. Eu tenho que conhecer o software do equipamento. Mais importante também, eu tenho que conhecer as limitações do equipamento. O equipamento tem limitação de potência. Apesar dele ter uma corrente ali, vamos dizer uma limitação de 30 amperes, ele não consegue injetar 30 amperes se a potência não for condizente com o que ele aguenta. Perfeito? Então, isso aqui é fundamental. Isso aqui, esse tipo de coisa, não é algo que eu posso deixar para aprender no campo. Pode até acontecer de deixar, mas você vai sofrer. Aí eu recomendo que você chegue antes, por exemplo, uma manutenção no final de semana, chegue antecipadamente, chega numa sexta, entra na subestação, pega os ajustes do relé de proteção, se inteira do teste, vai para o hotel, prepara todos os testes que você vai fazer no dia seguinte. Gente, ainda mais parada. Parada, o tempo é finito. Por exemplo, paradas normalmente você começa num sábado, 8 horas da manhã, tem que entregar no mesmo sábado, às 6 da tarde. Ou então você para no sábado, 8, tem que entregar no domingo às 6. Não, tudo é limitado. E o seguinte, é sem parar às vezes, virando noite. Então às vezes você precisa de 2 equipes para arrebentar. Então, esse preparo é fundamental. E a gente vai tratar mais especificamente desse ponto aqui hoje, ó. Conexões. Perfeito? O segundo ponto, com relação a testes, quero evidenciar para vocês, é a parte de parametrização do relé. Muitas vezes você vai chegar no campo, é um retrofit, que você vai ter que substituir o relé, então você vai ter uma equipe que vai fazer a parte de painel, você vai lá para fazer teste. Quando a gente fala de serviços maiores, subestações de 69 para cima, sempre são várias equipes. Normalmente é uma equipe especializada no painel, no comando, né? Uma equipe especializada em teste de relé, uma equipe especializada em teste de disjuntor, uma equipe especializada em teste de transformador. Então é bem agrupado. Então, o cara entrou lá, instalou o relé no painel, você entra o quê? Parametrizando, configurando as saídas lógicas, configurando as lógicas no relé de proteção, perfeito? Aí você tem que fazer essa parametrização. Só que tem um detalhe, eu tenho muitos fabricantes. Eu tenho Cell, eu tenho Pextron, eu tenho Siemens, eu tenho muita marca, tá? Muita marca. Então, você, enquanto profissional, você já tem que estar com isso levantado. Hilton, peguei um serviço que eu não sei mexer nesse relé. Tem problema? Não tem problema. Agora, não tem problema se você pegar o serviço na sexta para fazer ele amanhã. Aí você vai ter que ser super-homem, para você aprender a mexer naquele relé, para saber qual que vai ser os cabos que você vai ter que preparar. Como que você faz a parametrização no relé, então? Eu não recomendo. É importante que, tem problema pegar? Não tem, mas se prepare para aquele relé. Pegue o manual, leia. Isso aqui, ó, quem faz teste, pessoal, tem que estar com intimidade, ó, com o manual. Não tem jeito. Manual. Manual te salva no campo, tá? Manual e suporte técnico, tá?
Ter contato do suporte técnico, por exemplo, a Siemens atende bem, a Cell atende bem pra caramba também, né, pai? Final de semana, inclusive, eles atendem? Não, né? Mais dia de semana, né? Então, o suporte salva, você liga, os caras te dão help, tá agarrando alguma coisa ali, eles vão te conseguir, de 8 às 18, segunda a sexta, você consegue resolver. Uma internet resolve também, mas não contem com internet, tá? A internet falha, então, manual, já baixe toda a documentação que você precisa para fazer o teste, senão você se lasca. Não deixa para baixar firmware daquele relé, por exemplo, o Cell, você tem que selecionar quais os relés que você quer que instala no seu computador. Você instala o software, que é o Accelerator, QuickSet, e aí você fala, eu quero que instala esse relé. Se você chegou lá no campo e não tem um relé instalado, você já dançou, tá? Se você não tem a internet, se você não tem um tempo, você tem que... Dançou assim, né? Você vai dar o pulo, né? Não tem jeito, tem que testar, perfeito? Depois, pessoal, isso eu estou mostrando também a sequência que a gente vai seguir aqui hoje. A gente tem a nossa terceira etapa, nosso terceiro papo, que é a injeção propriamente das correntes. Quando a gente vai injetar, aqui nessa etapa de injeção, onde a gente vai, o quê? Uma coisa muito importante, definir como vai ser feito o teste. Qual que é a metodologia desse teste? A gente vai definir o teste na injeção de corrente. O que é definir o teste? Eu estou testando o quê? Eu estou testando 27... Eu estou testando 59, eu estou testando 51, subtensão, sobretensão, sobrecorrente temporizada, eu estou testando uma 67, uma sobrecorrente direcional. Eu tenho que saber, a depender da função que eu vou testar, eu tenho uma metodologia de teste específica. Eu preciso de um hardware, de uma fonte específica para fazer esse teste. Então tem que ter muita atenção a isso, perfeito? Sabendo o teste que eu vou fazer, eu vou definir a metodologia. Por exemplo, a gente vai testar aqui hoje a 51 a 50, perfeito? Eu tenho a 51 que é temporizada e a 50 que é instantânea. Quando a gente vai determinar esse teste, eu vou mostrar para vocês, eu não vou testar a curva toda, a curva é contínua, né? Eu vou testar pontos dela, tá? Para ver se vai corresponder para a corrente que eu injetar, se o tempo vai corresponder com o tempo teórico. E a instantânea aqui, ó, a mesma coisa. Eu vou ver se ele vai operar instantaneamente. Aqui eu vou injetar as correntes e coletar os tempos. É o que a gente vai testar hoje. Esse aqui é um teste de levantamento de curva. Eu vou levantar a curva que está ajustada naquele relé de proteção. Feito isso daqui, fiz o teste, estabeleci a metodologia de teste, que é o quê? Como que eu vou testar, tá? Se eu vou fazer o levantamento de curva. Vou colocar isso tudo, vou parametrizar a minha fonte. Eu vou para a minha próxima etapa. Na minha próxima etapa, a gente vai para a análise dos resultados. Essa análise de resultados, pessoal, ela tem duas etapas, tá? Ela tem a análise de resultados. Eu tenho que fazer a análise de campo e a análise de escritório, de mesa, né? Qual que vai ser a análise de campo? Muitas vezes, tá? Quando eu estou testando o relé no campo, ele dá valores muito discrepantes mesmo. E aí eu já verifico um problema grave, ou seja, esse painel desse cliente já está sem proteção. Aí eu já informo para ele, para esses casos em que eu tenho um problema muito grande, ó, esse painel está crítico. Muitas vezes o cliente ele tem relé sobressalente para substituição. Aí ele vai e te fornece, você parametriza com os mesmos ajustes, testa, coloca no lugar, está funcionando, tá certo? E tem a análise de escritório. A análise de campo é o seguinte, ó, deu uma discrepância leve aqui em alguns pontos, né? Não é suficiente para eu condenar ele no campo, não é uma coisa muito urgente. Eu vou olhar em escritório, vou fazer uma análise minuciosa daqueles resultados. Aí essa é a análise de escritório, onde a gente vai emitir um relatório final para o cliente. Basicamente, esses pontos são críticos quando a gente está tratando de testes de relés de proteção.